Você está acompanhando em primeira mão as notícias mais urgentes do dia, diretamente dos locais onde a tragédia se desenrola. Enquanto a Rússia intensifica seus ataques covardes, o povo ucraniano enfrenta uma realidade brutal: vidas destruídas, famílias despedaçadas e uma nação que se recusa a se curvar. Hoje em Dnipro, uma jovem teve a perna arrancada por um drone assassino, e uma menina de apenas 4 anos perdeu a vida de forma atroz. Neste exato momento, equipes médicas lutam para salvar essas vítimas, enquanto outras feridas se multiplicam pelo país. Na região de Kherson, um garoto de 11 anos teve o braço gravemente ferido por um projétil russo. Em Kiev, o saldo da última ofensiva noturna é devastador: 7 mortos e pelo menos 20 feridos, incluindo uma criança de 7 anos. Os ataques não pouparam ninguém. Mísseis balísticos, drones kamikazes e mísseis de cruzeiro foram lançados em sequência, mirando não apenas alvos militares, mas também a infraestrutura crítica que mantém o país de pé. A Rússia tentou mais uma vez sobrecarregar nossas defesas aéreas e paralisar o sistema energético, deixando cidades inteiras sem luz e sem aquecimento. O horror se concentrou especialmente em áreas civis. Em Lviv, um míssil atingiu um centro comercial e um supermercado, abrindo uma cratera no local e ceifando a vida de 3 motoristas que descarregavam mercadorias. Outros 5 civis ficaram feridos. Em Dnipro, no bairro Rusaniva, um prédio residencial de 9 andares foi atingido por drones russos, provocando incêndios que se alastraram do 5º ao 8º andar. 2 pessoas morreram, e apartamentos inteiros foram reduzidos a escombros. Chamas também consumiram edifícios próximos à estação de trem de Darnitsia e a uma central de abastecimento de água, enquanto as autoridades foram obrigadas a impor cortes emergenciais de energia e racionamento de calor. Entre as vítimas desta barbárie estava Vadim Tupshi, um artista talentoso de 65 anos que dedicou sua vida ao teatro e à televisão. Ele trabalhava nos bastidores, criando cenários que deram vida a programas icônicos ao lado de figuras como Viktor Andreyenko, o famoso Nariz Longo. Toda sua obra, guardada em um apartamento no prédio atingido, foi consumida pelas chamas. Sua morte não é apenas uma perda para a cultura ucraniana, mas um lembrete cruel de que a guerra não escolhe alvos, ela destrói tudo em seu caminho. Os ataques se estenderam por várias regiões. Em Bila Tsergva, uma adolescente de 14 anos foi ferida, enquanto casas foram destruídas, deixando famílias desabrigadas e bairros inteiros sem janelas, portas ou esperança. Na fronteira com a Moldávia, drones russos caíram em áreas residenciais, forçando evacuações e deixando comunidades em pânico. Até mesmo o território da Romênia não escapou das provocações russas, com drones violando seu espaço aéreo. Enquanto isso, a Ucrânia revida com determinação. Nossas forças atingiram alvos estratégicos na Rússia, incluindo o aeroporto de Taganrog, onde são reparados bombardeiros estratégicos, e a fábrica de drones Molnia, em Krasnodar. Fontes confirmam que drones ucranianos também atacaram o terminal de petróleo de Novorossiysk, um ponto vital para as exportações russas e base do temido Flotilha do Mar Negro. Instalações militares em Krasnodar, como a unidade de lançamento Zerkalo, e um grande navio de desembarque, foram igualmente atingidas. A resposta não tardou. A defesa aérea russa, em desespero, disparou contra áreas civis, causando mais vítimas inocentes. Nos bastidores, a diplomacia não para. Líderes mundiais se reúnem em Lanzarote para discutir os resultados das negociações entre Ucrânia e Estados Unidos, com a presença do presidente Zelensky, que manteve conversas diretas com o presidente francês, o chanceler alemão e o primeiro-ministro britânico. As perspectivas são promissoras. Há um consenso crescente de que a segurança da Ucrânia é indissociável da segurança da Europa, e que qualquer solução deve incluir a voz de Kiev. Enquanto isso, em Genebra, delegações americana e russa mantêm diálogos fechados sobre um possível plano de paz, embora os detalhes permaneçam sigilosos. Nas ruas, a solidariedade internacional se faz ouvir. Em Los Angeles, Chicago, Nova York e dezenas de outras cidades, a diáspora ucraniana protesta contra qualquer acordo que legitime a agressão russa. Eles exigem justiça, não concessões. Afinal, ceder às exigências de Moscou seria recompensar o terror e trair os que já deram suas vidas pela liberdade. No fronte, a luta continua implacável. As forças ucranianas resistem a 15 ataques diários no setor de Pokrovsk, onde os russos concentram seus esforços. Em Kostiantynivka e Uliápole, a pressão é intensa, mas nossas tropas mantêm suas posições, infligindo baixas significativas ao inimigo. Novas armas estão mudando o jogo. Drones avançados, equipados com tecnologia de ponta,
permitem operações de reconhecimento e ataques cirúrgicos com precisão inédita. Esses equipamentos, capazes de identificar e neutralizar alvos específicos, seja um veículo blindado, um grupo de soldados ou uma bateria de artilharia, estão se tornando uma peça-chave na defesa do país. Como explica um oficial da inteligência militar, esses drones não são apenas ferramentas de guerra, mas multiplicadores de força. Eles reduzem os riscos para nossos soldados, aumentam a eficácia das operações e, acima de tudo, mostram ao mundo que a Ucrânia não apenas resiste, mas inova. A mensagem é clara: enquanto a Rússia espalha destruição, nós construímos o futuro. E esse futuro começa agora com cada vida salva, cada metro de território defendido e cada golpe desferido contra aqueles que ousam ameaçar nossa existência. Cada doação, cada esforço coletivo, se transforma em uma arma precisa nas mãos daqueles que defendem nossa liberdade. Os 1,5 mil Secret Boxes, equipados com drones de última geração, munições e suprimentos táticos, não são apenas caixas de metal. São símbolos de resistência, de uma nação que se une para vencer. Mais de 170 restaurantes em toda a Ucrânia abriram suas portas para essa causa, provando que quando o povo se mobiliza, até os menores gestos se tornam poderosos. E os resultados estão aí: 50 dessas unidades já estão a caminho da linha de frente, prontas para operar nos pontos mais críticos do conflito. Esses drones não são máquinas comuns. São olhos no céu, capazes de identificar alvos com precisão cirúrgica, e mãos invisíveis que desferem golpes onde o inimigo menos espera. Em uma guerra moderna, cada um deles cumpre uma missão específica. Alguns são especializados em reconhecimento, outros em ataques diretos. Mas todos têm o mesmo objetivo: neutralizar a ameaça antes que ela chegue até nós. Até o final do ano, 100 desses equipamentos estarão em operação, reforçando nossa capacidade de resposta e garantindo que cada centímetro de solo ucraniano seja defendido com inteligência e determinação. Enquanto isso, a justiça avança contra aqueles que tentam desviar recursos destinados à nossa sobrevivência. A Operação Midas expôs esquemas criminosos que sangravam setores vitais como a energia, mas também revelou um sistema corrupto que se alimentava da fragilidade de um país em guerra. Agora, com provas concretas, gravações, transações suspeitas, documentos apreendidos, não há mais espaço para impunidade. Cada nome citado, cada transferência ilegal, será investigado até as últimas consequências. Porque a Ucrânia não aceita que seu futuro seja roubado por aqueles que colocam interesses pessoais acima da nação. Mas a batalha não é apenas nos campos de combate ou nos tribunais. Ela também se trava nas escolas, nos lares, em cada espaço onde a violência tenta se infiltrar. O caso dos pais que transformaram um conflito entre crianças em um tiroteio nas escadarias de uma escola em Lviv é um alerta. Não podemos permitir que a intolerância e a falta de diálogo destruam o que construímos com tanto sacrifício. As autoridades já anunciaram medidas, treinamentos para resolver conflitos, câmeras de vigilância, segurança reforçada. Porque a paz não se defende apenas com armas, mas com educação, respeito e a certeza de que nenhum ato de violência ficará sem resposta. E quando o inimigo ataca nossas cidades, como fez nesta madrugada em Kiev, ele não apenas destrói prédios, ele tenta quebrar nosso espírito. 22 pessoas feridas, 2 vidas perdidas, famílias destroçadas. Mas cada ataque só reforça nossa determinação. Os russos miram na infraestrutura energética, mas não entendem que a verdadeira força da Ucrânia não está nos fios ou nas usinas, e sim no povo que se recusa a se curvar. E enquanto eles desperdiçam mísseis, nós reconstruímos. Enquanto eles espalham o terror, nós salvamos vidas. Há ainda outra frente que exige nossa atenção. A solidariedade entre ucranianos não pode ser bloqueada por burocracia ou desconfiança. A história dos civis que impediram a entrada de outros civis na Ucrânia, registrada em vídeos que viralizaram, é um lembrete de que a unidade é nossa maior arma. Não podemos permitir que divisões internas enfraqueçam o que nos torna fortes. Cada ucraniano que volta para casa, cada família que busca refúgio, deve ser recebida com apoio, não com barreiras. Porque no fim, somos todos parte da mesma luta, e só venceremos se estivermos juntos. A guerra não espera, mas a Ucrânia também não. Cada drone enviado, cada corrupto punido, cada vida protegida é uma vitória. E enquanto o mundo assiste, nós provamos, dia após dia, que resistir não é apenas sobreviver, é vencer. Transformar abrigos em prisões, trancando famílias em cubículos sem dignidade. Porque é isso que acontece quando se ergue paredes onde deveria haver solidariedade. Cada porta fechada é um grito sufocado, cada chave girada na fechadura é um direito negado.
Esses espaços não foram feitos para dividir, mas para proteger, e proteger não é enclausurar, é acolher. A guerra já nos rouba tanto. Não deixemos que ela nos roube também a humanidade. Quando alguém decide trancar uma mãe e seu filho em um corredor, quando transforma um refúgio em cela, está dizendo ao mundo que a sobrevivência tem limites, e esses limites são inaceitáveis, porque não há nós e eles em um abrigo. Há apenas pessoas. Pessoas que perderam suas casas, seus pertences, às vezes até seus entes queridos. Pessoas que merecem mais do que migalhas de compaixão. E se houve um momento em que alguém pensou que podia decidir quem tinha direito a um canto seco ou a um pouco de privacidade, esse momento passou. Porque a Ucrânia não se curva a burocracias mesquinhas nem a decisões que humilham em vez de ajudar. Cada porta que se abre, cada espaço que volta a ser compartilhado, é uma vitória contra o medo. Uma prova de que, mesmo nas horas mais sombrias, escolhemos a luz. Não são 4 paredes que nos salvam. É a coragem de manter essas paredes abertas. É a força de dizer: aqui, ninguém será deixado para trás. Aqui, cada vida importa. E se alguém ainda duvida, que olhe para aquela mulher e sua criança no corredor. Que pergunte a elas o que significa ter um teto, não como uma concessão, mas como um direito. Porque a guerra pode nos tirar tudo, menos a nossa dignidade. E é por ela que continuamos de pé.